Olá, aqui é a Júlia e nesse episódio eu vou mostrar para você dois erros que você não deve cometer de jeito nenhum na hora de fazer a compatibilização dos seus projetos hidroelétricos. A gente sabe que todo mundo quer saber fazer projeto BIM, todo mundo quer entregar um projeto em BIM, mas nem todo mundo está disposto a fazer uma das etapas mais importantes, que é a compatibilização, que é quando a gente prepara o projeto para realmente poder ser executados lá na obra. E antes de tudo, antes de mostrar esses dois erros fundamentais, já deixa o teu like aqui no vídeo, aproveita para se inscrever no canal para receber como realmente funciona um escritório de projetos de instalações em BIM na prática, que é totalmente diferente do que algum profissional que não aplica, que não vive de projetos de instalações, e também é bem diferente do que a gente aprende lá na faculdade. Mas vamos direto ao conteúdo. Então, qual que é o primeiro erro que você não deve cometer na compatibilização dos projetos? O primeiro erro é não ter uma comunicação ativa com os demais envolvidos do projeto, daquela obra, daquele empreendimento. Mas como assim, Júlia, comunicação ativa? Quer dizer que eu tenho que manter o contato com o projetista do arquitetônico, do estrutural, das instalações de GLP, instalações de ar-condicionado? Basicamente isso. Muitos profissionais, na verdade a maioria, querem fazer projetos em BIM, querem trabalhar com o software BIM, mas a maioria deles se esquece que o BIM é o quê? É ter processos para desenvolver o projeto em uma construção virtual. A gente está construindo a edificação do nosso cliente previamente dentro do computador. E lá na obra, como que ela é executada? Junta com todas as demais disciplinas. Ó, trouxe aqui para te mostrar um projeto elétrico, tá? Desse móvel, que a gente tem junto com ele a estrutura, ó, tá vendo que a gente tem os eletrodutos, tá? Também temos os elementos estruturais, então a gente pode ver quais elementos que passam pelas vigas e vão ter que ser deixados lá na obra, na hora da execução, já dentro das vigas, antes da concretagem. Qual fiação que vai estar passando, se vai passar pelo piso, se vai passar pela parede, se vai passar pela laje, pelo teto, pelo forro, enfim. A gente está construindo a nossa instalação aqui dentro do computador. E a maioria quer fazer esse projeto em BIM sem estar conectado com as demais disciplinas. Só que não tem como fazer um projeto em BIM sem pensar num todo, sem pensar na obra como um todo, sem pensar no resto das disciplinas. E algumas vezes você vai vivenciar isso na tua carreira, se ainda não vivenciou, que em determinados empreendimentos a gente já traz para o projeto o empreiteiro, a construtora que vai executar, o proprietário que vai morar naquele empreendimento, não só os projetistas envolvidos. E aqui no Revit, a gente trabalha com vínculo. Se você ainda não conhece, deixa eu ver se está aparecendo. Aqui, ó, inserir. A gente tem a forma de inserir vínculos de outros arquivos, que é uma das vantagens de se trabalhar com BIM. A gente exporta o arquivo IFC e importa o arquivo IFC de outros projetistas. E aí a gente interliga todos eles, ó, como aqui, por exemplo, a gente tem toda a parte hidro também, ó, já desviando pela viga, para a tubulação não atravessar a viga. Temos os desvios nas paredes. A gente tem uma janela aqui, ó, também no arquitetônico. Esse arquitetônico é em plataforma CAD e mesmo assim a gente faz a compatibilização. Então aqui a gente já viu que vamos ter uma janela bem aqui, ó, no centro dessas tomadas. Então a gente não poderia vir com um eletroduto, atravessar ele por aqui, porque iria pegar a janela. Também o registro, uma posição que a gente faz em compatibilização com o arquiteto e com o proprietário, aonde que vai ficar os registros, qual a altura padrão que a gente vai adotar para os pontos, tanto hidro quanto elétricos. Isso também é em compatibilização com os outros projetistas, tá? E como que a gente faz aqui no escritório? Realmente, a gente tem o contato com os demais projetistas envolvidos na obra, só que não é de uma maneira tão direta assim. O que a gente costuma fazer em alguns empreendimentos? Claro que depende muito da construtora que está fazendo, se a construtora até tem uma pessoa específica para gerenciar os projetos, o que é muito importante e faz muita diferença. Então, o que a gente costuma fazer é ter um grupo no WhatsApp com todos os projetistas. Não é um grupo de ficar mandando mensagem de bom dia, de boa noite, de boa tarde, mensagem de tia. A gente deixa aquele grupo exclusivamente para falar sobre o projeto. E na maioria das vezes,
as principais mensagens daquele grupo são: pessoal, atualizei o vínculo do projeto arquitetônico para a revisão 3. Todo mundo sabe que a gente está na revisão 3 do Hidro. Pessoal, atualizei o vínculo do projeto estrutural, revisão 5, por exemplo. Então, ali a gente mantém atualizados. E aonde que vai esses arquivos? Em uma pasta no Drive, compartilhada com todo mundo. Então, todo mundo recebe esses arquivos, todo mundo consegue ver esses arquivos. E ao contrário do que muita gente pensa, o arquivo IFC é um arquivo que a gente não pega ele para editar. Até a gente nem consegue fazer isso. A gente recebe esse arquivo do IFC do estrutural para coletar as informações e ter a estrutura, né, pelo vínculo estrutural, ter a estrutura ali como um todo. Então, a gente recebe o esqueleto da estrutura basicamente como tá aqui, ó, tá? Claro que aqui a estrutura tá em segundo plano, não tá em plano principal, e que o plano principal é elétrica. Então, a gente recebe esse esqueleto da estrutura para conseguir já compatibilizar as instalações com o estrutural, com o arquitetônico, com a instalação de gás. Júlia, o que tem a ver a instalação de gás? Tem tudo a ver com as outras disciplinas. Por mais que a instalação de gás seja bem mais simples, o ponto do aquecedor a gás tá ali no meio, o ponto do gás, com o ponto de água fria e o ponto de água quente. Eles têm que estar centralizados, têm que estar com as cotas certas. Senão lá na obra vai, a equipe da água fria vai lá e posiciona a 30 na parede. A equipe da água quente vai lá e posiciona a 60. A equipe do gás vai lá e posiciona a 10. Aí fica tudo deslocado, aí tem que vir o gestor que acompanha os serviços, pedir para todo mundo realocar e fazer corretamente. Então a gente já faz isso no projeto, já vai lá para a obra redondinho. Então é dessa forma que a gente faz aqui no escritório, o que facilita muito a comunicação. O WhatsApp não é uma ferramenta formal, né? A gente sabe que tem outras ferramentas de gerenciamento de projetos, como Trello, Slack, enfim, várias plataformas de gestão, só que não são todos os profissionais envolvidos que conhecem daquela plataforma. O Bitrix, por exemplo, e aí o que acontece? Um deles não conhece, ele não vai estar familiarizado, às vezes não tem tempo de se dedicar para aprender aquela plataforma exclusiva para aquele projeto. Então a gente busca simplificar essa compatibilização para a gente ter uma compatibilização mais efetiva e mais assertiva para chegar lá na obra, entende? Então às vezes a gente busca complicar muito, adicionar plataformas de gestão de projetos, de prazos, de atividades, de pendências, o que funciona muito bem dentro de uma empresa, dentro de uma construtora, alguém que está fazendo a gestão dos projetos e vai estar alimentando esse software, porque esse software não funciona sozinho, né? Tem que alimentar ele. Então, às vezes, um projetista, 2, 3 projetistas envolvidos não sabem trabalhar nessa ferramenta e aí a gente acaba mais complicando do que facilitando a compatibilização e essa comunicação ativa entre os profissionais. E aí, quais formas de compatibilização que a gente faz? Para instalações, a gente tem duas formas que nós aqui do escritório fazemos, que são as mais certeiras. A primeira delas é a forma visual. Então, visualmente, conforme a gente vai lançando os eletrodutos, vai lançando as tubulações, a gente já consegue identificar, porque tem um pilar ali no meio, tem uma janela ali no meio. Além disso, a gente faz o Clash Detection aqui dentro do Revit. Sim, não é só lá no Navisworks que a gente usa esse Clash Detection, e aqui no Revit a gente faz os conflitos também. A gente conflita pilar com tubulação, viga com tubulação, janela com tubulação, eletroduto, tomada, dispositivo elétrico. Então a gente consegue montar esses clashes e fazer uma compatibilização, ainda passar um pente fino, sabe? Fazer uma verificação que os nossos olhos, ao desenvolver o projeto, acabou passando batido. Então, a gente consegue fazer essa compatibilização de forma visual e de forma da automatização do software, que é o que a gente aplica aqui nos nossos projetos dentro do escritório. E claro que não sou só eu que faço a compatibilização. O projetista do estrutural também vai ter que compatibilizar. Por quê? Tem uma determinada tubulação que não tem como passar por baixo da viga, senão o pé direito no andar de baixo vai ficar muito baixo, vai ficar, por exemplo, 2,20, 2,10, que a gente tenta manter ali no mínimo 2,40, dependendo do ambiente, e aí tem que atravessar a viga. E aí o que acontece? Eu que vou fazer essa compatibilização estrutural, aqui no escritório não, a gente não faz dessa forma. A gente faz algumas verificações
em questão das diretrizes da norma, né, da norma de projetos de concreto armado, mas essa verificação vai para o projetista da estrutura. Então ele me diz, olha, Júlia, essa posição tá ok. Júlia, consegue afastar essas tubulações? Ou Júlia, tem 2 tubos pequenos de água fria e de água quente, consegue colocar eles junto para eu fazer só um furo de 100 milímetros? Isso é compatibilização, isso é comunicação ativa. E isso não sou só eu, projetista das instalações, que vou fazer. O projetista do estrutural vai fazer, o projetista do arquitetônico vai fazer. Às vezes o projeto arquitetônico vem num pavimento tipo, por exemplo, de um apartamento, sem shaft no banheiro. E aí, por onde que vai descer a prumada de esgoto, da ventilação, de uma sacada que tem na lateral que vai ser ligado à água pluvial? Aonde que vai descer essas tubulações? Tem que ter um shaft. Então vai compatibilizar com o projeto arquitetônico também. Então a gente tem que ter essa comunicação ativa, tem que ser essa troca. Mas eu quero que você fique tranquilo, você aí, projetista de instalações, que não é tudo você que vai fazer, tá? Cada profissional é responsável pela compatibilização do seu projeto. Assim como no estrutural, eu vi que aquela tubulação vai ter que passar por aquela viga. O projetista estrutural vai levar, vai aprovar, vai fazer o detalhamento da viga com a posição do furo. Se tem que colocar alguma barra de reforço, ele já vai colocar no projeto dele. Isso é compatibilização, tá? Entendo também que não é todo profissional que está disposto. Às vezes a gente tem projetos arquitetônicos que chegam pra gente de uma forma, a gente tem que readequar, colocar um shaft, por exemplo, fazer um engrossamento em uma parede, fazer um isolamento acústico em um determinado shaft, em uma determinada prumada, engrossar uma alvenaria que estava de 15, por exemplo, ou de 11, para colocar um quadro de distribuição de circuitos, então fazer uma alvenaria um pouco mais larga, de 20 centímetros, para não degolar a parede na hora que for embutir o quadro ali. E tem profissional que não quer alterar projeto. É a realidade mesmo. Tem profissional que, e não falo só do pessoal da arquitetura não, tá? Tem projeto estrutural também, que o projetista estrutural finalizou o projeto, esqueceu ou não se deu por conta que tem outras disciplinas para executar lá na obra, e aí não fez compatibilização. Finalizou o projeto ali dele rapidinho, detalhou as vigas ali dentro do software, entregou e não quer nem saber. Isso acontece também, por isso que a comunicação ativa e o processo de compatibilização, ele vem desde lá do início, tá? E aí a gente já entra no segundo erro que você não pode cometer, que é deixar para compatibilizar o projeto depois que você terminou ele, depois que você concluiu ele. Mas, Júlia, como que eu vou fazer a compatibilização sem ter concluído o projeto? Em que momento que eu faço isso? Já vou te contar, mas antes disso, não esquece de se inscrever aqui no canal para estar recebendo sempre as recomendações de quem aplica na prática e quem vive de projetos de instalações dentro de um escritório real. Então, vamos lá. Quando que a gente faz a compatibilização? Até vou te dizer que não é a forma errada, não é um erro você fazer a compatibilização lá no final, mas é com certeza a forma mais trabalhosa, deixar para fazer a compatibilização lá no final, quando todos os projetos estão finalizados. Por quê? O que que acontece? Dentre vários os ajustes que vão ter que ser feitos, até vou te dar o exemplo dessa situação aqui desse projeto. Dentre os ajustes que vão ter que ser feitos entre as disciplinas, que é a compatibilização, não tem como fugir, quando você chega lá no final, você viu que deu um conflito, que teve alguma incompatibilidade ou com o estrutural, teve ponto de espera de ar-condicionado embutido em viga, que a viga era mais alta, teve viga passando, tubulação passando pela viga onde não dava, tubulação desviando pelo pilar e não dava para passar, eletroduto embutido no pilar, tomada de 6 teclas dentro de um pilar, embutida no pilar, e não pode. Então a gente não deixa para fazer isso lá na frente. A gente faz isso em todas as etapas do projeto, desde o estudo preliminar, anteprojeto, pré-executivo, quando tem, e projeto executivo já compatibilizado para a gente detalhar e para a gente concluir o projeto definitivamente. Dá uma olhadinha aqui nesse projeto. Aqui a gente teve duas incompatibilidades entre hidro e estrutural e entre arquitetônico e estrutural também, tá? O que que acontece? Aqui, ó, no projeto arquitetônico, os reservatórios, eles estavam locados em cima dessa laje aqui, ó. Tá vendo que tem uma laje mais embaixo aqui? Deixa eu colocar o vermelho.
tem uma laje mais embaixo e depois a gente colocou os reservatórios aqui em cima, ó, apoiados nessa outra viga. Por quê? Porque pelo desenvolvimento do projeto hidro, até para ter uma pressão aqui no pressurizador, no boiler, e água quente e água fria lá para a placa solar voltar. Era bom ter esse desnível entre o reservatório de água fria e o reservatório de água quente, a caixa d'água e o boiler, tá? Então, o que a gente fez? A gente criou uma laje, aqui até, ó, não tá compatibilizado o final do projeto estrutural, que a gente criou essa laje, vindo até aqui, ó, para pegar todos esses 3 reservatórios, tá? E como que o profissional da estrutural ia adivinhar isso, que ia ter 3 reservatórios e não 2 e não 1? Só com o nosso arquivo, só com a nossa compatibilização, a nossa comunicação. E isso esse aqui foi feito em etapa de pré-executivo, tá? O lançamento dessa laje aqui. Além disso, teve um outro conflito, porque no projeto arquitetônico tinha sido previsto uma porta... Opa! Voltamos. Tinha sido previsto uma porta veneziana aqui, ó. Pra quê? Pro pessoal lá de fora vir fazer a manutenção, subir aqui, entrar na caixa d'água, fazer a manutenção que precisaria. Porém, já tinha essa viga aqui, ó, no estrutural, que era em função das alturas das lajes, dos demais pavimentos, né? A gente tinha lajes em alturas diferentes. Em determinado momento a laje era aqui embaixo, laje de cobertura do térreo, em determinado momento já era nessa altura. Então, o projeto estrutural criou essas vigas intermediárias. E aí, o que acontece? Que não dá para ter uma porta veneziana aqui se tem uma viga aqui no meio, concorda? Então, isso é compatibilização, isso é comunicação entre os projetistas. E você aí, como um projetista de instalações que quer ser destaque, quer ser referência, você não deve entregar problema para o teu cliente. Você tem que entregar o quê? A solução. Por isso que a gente faz essa compatibilização, a gente já resolve os problemas do cliente aqui dentro do computador, sem causar nenhum custo para ele lá na frente. E esse é um dos grandes diferenciais de poucos profissionais no mercado. Não só na compatibilização, né? Mas sim fazer o projeto pensando lá na obra. Fazer o projeto cumprir o papel dele, de ir lá para a obra, ser executado e realmente funcionar. E eu tenho certeza que você, depois dessas 2 dicas, aplicando na prática, já vai ver diferença nos seus projetos. Então, não tenha vergonha de entrar em contato com os outros profissionais, de mandar mensagem, de pedir, de fazer a sugestão para o teu contratante, de criar um grupo para que todos os projetistas estejam em contato, ou alguém que vai fazer essa ponte entre você e os demais projetistas para essa compatibilização funcionar. E você parar de compatibilizar, ou deixar para compatibilizar lá na obra, ou compatibilizar depois que concluiu o projeto e ter muito retrabalho aí no meio, tá? Então, vamos compatibilizar desde a primeira análise, lá no que muitos chamam de briefing, aqui a gente chama de primeira análise, que é muito mais do que um briefing, um levantamento de necessidades, é muito mais do que isso. Então, a gente faz desde a primeira análise o contato pra gente ver, já definir como que vai ser o fluxo, como que vai funcionar essa troca de informações, essa troca de mensagens e de arquivos com os outros profissionais. Então, por hoje é isso. Se o conteúdo de hoje te ajudou, já deixa o like aqui embaixo no vídeo. Ficou com alguma dúvida? Deixa aqui nos comentários que eu vou adorar te responder. E já termino esse vídeo pedindo um pouco de desculpa pela minha voz. Tô com a garganta um pouquinho inflamada, mas espero que você tenha absorvido ao máximo e tenha entendido exatamente como evitar esses 2 erros fundamentais para realmente ser eficiente e produtivo na compatibilização dos projetos e entregar solução para o teu cliente.